Obrigado, Oli. Boa sorte. Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco. Bora lá, pessoal. Então, a gente fez uma brincadeira que comeu muito meu tempo de palco, mas bora lá. A gente vai conseguir entregar o conteúdo inteiro para vocês no tempo que eu ainda tenho aqui restante, antes que o pessoal da house ali diminua meu microfone, sobe o som e troque de palestrante. Meu nome é Guilherme Tavares, para quem não me conhece. Eu estou como CEO do Grupo Tocato e também sou host do Desvendados. Desvendados é um podcast que se tornou videocast este ano, no final do ano passado para esse ano, que trabalha o protagonismo do dado. A gente leva para o mercado de podcasts temas relacionados a esse mundo. Alguém aqui já ouviu o Desvendados? Levanta a mão, por favor. Espero que esse público mude. O ano que vem a gente tenha mais pessoas de mão levantada. De qualquer forma, a gente tem um stand aqui no finalzinho da Feira de Negócios para vocês conhecerem um pouco mais do podcast, entender um pouco mais do que a gente está levando para o mercado, estendendo o DWX, né, o Data World Experience. Sou casado com a Adriele Carvalho, há 18 anos, sou pai do Noah e do Theo, gêmeos de 5 anos, são o meu tesouro, a minha família é o meu bem mais precioso. Desculpa o engasgar, é a emoção de falar de família. Tenho mais de 20 anos de experiência no mercado, em diversas indústrias. Já passei pela siderurgia, já passei pela indústria têxtil, mas a tecnologia foi um bichinho que me pegou há mais de 10 anos. E nesse tempo, por gostar muito de inovação, de tendência, eu não consegui sair desse mundo. E eu fico feliz, porque o mundo da tecnologia entrou em todos os outros mundos. Então hoje a gente faz parte de todos os contextos de indústrias. Eu queria trazer para vocês uma informação que eu sei que tanto vocês quanto eu, quando estamos em palestras, a gente quer fotografar. Todas as vezes que aparecer esse sinalzinho para vocês no slide, ele vai aparecer lá em cima onde está o QR Code agora, significa que o slide está pronto para vocês fotografarem. Porque muitas vezes a gente fotografa, aí entra mais uma informação, a gente fotografa, entra mais uma, e a gente tem 7, 8 fotos do mesmo slide, porque ele foi se montando. Então, a hora que aparecer a câmerazinha, o slide está pronto para fotografar. A gente já falou do evento, mas eu queria trazer essas informações novamente, e eu não tive tempo de atualizar. Quando eu fiz a minha palestra na semana passada, a gente estava com 2.100 data freaks, ou pessoas entusiasmadas em dados, e a gente, na verdade, fechou em 2.600. Sim, em uma semana e meia, saímos de 2.100 para 2.600. A gente cresceu muito na última semana, e isso é natural do comportamento, principalmente do brasileiro. Acaba deixando sempre para a última hora. Infelizmente, tivemos que falar não para muitas pessoas que nos pediram ingresso, porque deu sold out. Então, já fica a dica. No final do evento amanhã, a gente vai soltar um QR Code para os ingressos do ano que vem. Façam as suas inscrições o mais rápido possível, porque a gente tem uma expectativa enorme de sold out, bem mais rápido do que esse ano. Teremos 47 speakers, a gente teve 10 speakers do ano passado, então a gente dobrou o tamanho, quadruplicou o tamanho do evento, dobrou o número de palcos, é muito conteúdo rico para entregar para vocês, e o que a gente prometeu no final do ano passado é que a gente traria mais mulheres para o palco, e a gente traria mais mulheres para o público. Esse ano, 36% dos speakers são mulheres, e 32% do nosso público são mulheres. Eu gostaria ainda de equilibrar ainda mais isso para o próximo ano. A tecnologia ainda é muito homem à frente de todas as coisas. A gente tem 10 patrocinadores, durante o dia vocês vão conhecer eles, hoje e amanhã, mas eu gostaria de reforçar novamente, em nome de todo o Grupo Tocato, o voto de confiança que vocês deram para esse evento, o incentivo que vocês nos deram a enxergar esse evento como o potencial de mercado que ele tem, e vocês estarem aqui conosco, contribuindo para todo esse crescimento. Eu falei 32% de público, é porque está atualizado no 32 dos 2.100 para os 2.600, no slide está só 30. Quem esteve aqui comigo o ano passado, levanta a mão. Muita gente nova, né? Que legal, então vale a pena dar uma olhada nesse slide com mais carinho. Ano passado a gente trouxe para vocês uma visão que a gente tem da importância dos dados para as nossas indústrias como um todo. E a gente até provocou o público como um todo de que a indústria 1.0 foi a transformação
da máquina a vapor, a 2.0, veio a linha de montagem, né? Então, entendeu-se que eu precisava ter uma linha sequencial de máquinas, né? de ferramentas que construíssem algo. Na sequência, veio a produção sem intervenção humana, a indústria 4.0, que muitos dizem que a gente ainda vive, eu penso um pouco o contrário, é cliente no centro, e a indústria 5.0 para a gente é os dados no centro, dado a importância dos dados. Eu achei legal porque a Liliana, ao abrir o evento hoje, fez a mesma brincadeira e, coincidentemente, o número foi o mesmo, né? O quinto poder. O jornalismo é o quarto, né? A comunicação é o quarto, e os dados, na visão dela, seria esse quinto poder. Eu acredito que hoje a gente também já está ali, numa camada, numa esteira, onde a gente empodera todos os outros poderes. Então, essa continua sendo a visão que a gente enxerga para o futuro, onde os dados se tornam cada vez mais protagonistas. E enxergando esse futuro, onde o dado realmente é o centro de todas as outras coisas que permeiam esses dados, a gente criou o que a gente chamou de universo de dados. E aí, o universo de dados são praticamente 10 grandes planetas que vocês vão ver ali na Feira de Negócios sendo materializado literalmente como planetas que circulam entre si, porque eles não necessariamente existem em uma ordem de construção para que você seja realmente uma empresa com dados no centro, mas o primeiro pilar deles ele é algo obrigatório, que é a transformação digital. Ninguém faz nada com dados se não se transformar digitalmente, seja uma parte da empresa e depois, consequentemente, ir se transformando. E se vocês olharem para isso, vocês vão ver que a inteligência artificial, desde o ano passado, a gente falava, onde é que ela está? E aí, na nossa visão, e isso se concretizou muito esse ano, inteligência artificial, cada vez mais, deixa de ser um produto onde você adquire um licenciamento por subscrição ou qualquer outro modelo e passa a estar no nosso dia a dia. Então, a gente vai ver inteligência artificial embarcada em tudo que a gente vive. Daqui a pouco, a gente não vai nem sentir mais a inteligência artificial no nosso dia a dia. E aí, com esse entendimento, a gente pensou principalmente no tema do evento para esse ano. Ok, entendemos o que é dados, entendemos o que é inteligência artificial e a importância dela para uma disrupção que a gente tem vivido no mundo, mas qual que é a fronteira disso? Aonde isso vai parar? Até que ponto a gente pode chegar, inclusive pensando eticamente, visto a inúmeras e enxurradas informações que são falsas que a gente vê hoje no mercado, que são criadas, inclusive, pela própria inteligência artificial. E aí, eu trouxe 3 pontos que eu acredito serem importantes para a gente entender aonde vai a fronteira da inteligência artificial e poder compartilhar essa visão com vocês, para a gente abrir esse evento que vai falar muito sobre essa temática, que vai trazer visões de futuro sobre a temática, visões práticas daquilo que as pessoas e as empresas estão fazendo no seu dia a dia. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a inteligência artificial ela é a ponta do iceberg. E dados são o oceano profundo. Eu já falei um pouquinho disso quando eu estava trazendo para vocês a minha abertura de palestra, mas quem aqui entende um pouco mais de geografia sabe que um iceberg ele tem na sua ponta apenas 10% visível em oceano. E os outros 90% estão escondidos abaixo do oceano, abaixo da linha do mar. Isso significa que se inteligência artificial é só 10%, é a ponta do iceberg, dados é esse oceano profundo. Nada adianta eu querer implementar a inteligência artificial ou embarcar a inteligência artificial dentro de algum software, alguma plataforma, se eu não tiver bem estruturado toda a minha cadeia de integração, para quem é mais tech, CDC e outras ferramentas também, levando toda a stream data, ou seja, da integração, do início dela, até a própria visualização de dados. Então, quando a gente entende que o iceberg, a ponta do iceberg é a inteligência artificial, a gente começa a entender que inteligência artificial é algo que veio para trazer uma disrupção, mas talvez não necessariamente vai trazer uma completa transformação. E a gente vai falar um pouquinho mais disso ali para frente. O segundo ponto que eu trago para vocês sobre a fronteira da inteligência artificial e dos dados é que a inteligência artificial ela não vai gerar desemprego
Isso é uma das temáticas que eu mais ouço as pessoas perguntarem em eventos que trabalham um pouco da temática de IA ou em qualquer outra discussão em rodas de amigo. Então, a inteligência artificial, ela não vai gerar desemprego, ela vai criar novas oportunidades para que as pessoas se desafiem a conhecer algo novo. E o que eu mais falo quando as pessoas me perguntam sobre essa temática é uma frase que eu ouvi em um evento que eu fui o finalzinho do ano passado, é que a inteligência artificial ela não vai substituir as pessoas, mas quem souber usar bem a inteligência artificial vai substituir quem não usa. E a gente viu isso acontecer com os nossos pais quando lançaram os computadores. Não é nada muito diferente disso. A gente viu isso acontecer com algumas pessoas quando foi lançado o smartphone, o Apple Watch ou qualquer outro vestível, né, com inteligência. Então, no nosso ponto de vista, existe sim um limite para a inteligência artificial, mas ela está distante do que a gente ouve no dia a dia. Ela está muito mais próxima em como eu embarco isso na minha vida, no meu comportamento, no meu uso ou nos meus processos, do que necessariamente eu me preocupar se ela vai tirar o meu emprego ou não. Se você está com essa preocupação, estude inteligência artificial e ela não vai tirar o seu emprego. Essa é a dica. Você certamente vai estar empregado por um bom tempo. Vamos voltar aqui para o item 2, que passa a ser item 3 dinamicamente. Quem controla os dados, controla o amanhã. E é até legal ter feito essa confusão, porque eu acredito que o item 2 ele tem uma grande importância. A revolução, como eu disse para vocês, ela não está na inteligência artificial. A revolução de verdade e a transformação que a gente vive, ela está nos dados. Só que o que a gente, como usuário, enxerga, o front-end que a gente, como grande massa, enxerga, é a inteligência artificial, que é onde a gente está usando no dia a dia. Mas no final do dia, o que a inteligência artificial faz é consumir dados para proporcionar o que ela nos proporciona, seja na criação de texto, na criação de vídeo, na criação de imagem, ou na automação de um workflow, ou fazer um data workflow através da inteligência artificial com facilidade de no-code, low-code. Então, o que a gente mais enxerga é que dados continua e vai ser protagonista eternamente na seara da tecnologia e das outras empresas como um todo. E aí, eu queria que vocês entendessem também o futuro da inteligência artificial. Mesmo crendo, acreditando e mostrando para vocês a importância do dado para tangenciar essa fronteira da inteligência artificial, eu quis trazer alguns dados para vocês a respeito do que a gente vai vivenciar aí para frente quando a temática faz um corte na IA. Quando a gente olha para as pesquisas principais aí de mercado, seja a Customer Voice Research, Cybersecurity Inventory, a BCG, Gartner, entre outros, a gente vê que 53% das pessoas confiam na inteligência artificial apenas para executar tarefas simples. Ou seja, o que a inteligência artificial está fazendo não é transformacional, porque ela está fazendo atividades simples. O workflow já fazia atividades simples, se a gente fizer uma comparação macro. Então, a inteligência artificial ainda tem muito para se desenvolver, para ela realmente ser essa disrupção que a gente acredita que ela é. 80% das pessoas pesquisadas estão muito preocupadas com o avanço da inteligência artificial. E aí, seja pelo simples fato dela criar desinformação com muita facilidade, ou seja, até por uma tendência mental de doença que a gente vive hoje na nossa sociedade, é uma dor completa, que é a doença mental, né? Muito se fala sobre wellness e well-being e etc., olhando muito para esse foco hoje, né? Sobre as doenças mentais. Então, quando a gente olha que as pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial, é porque ela sim potencializa muito o que a gente chamava lá atrás, quando a gente discutia virtualização, de simulacro. Não sei se tem pessoas que conhecem esse termo por aqui. Simulacro, levanta a mão. Legal. A galera já leu Pierre Levy. Isso aí, muito bom. Então, quando eu estou de frente para algo que eu não sei mais se é verdade ou se é mentira,
isso me gera uma insegurança. E a insegurança gera algum tipo de distração que, como consequência, também gera em mim algum tipo de desvio e de conexão neural e mental. 85% das pessoas estão muito preocupadas com a segurança de dados. Quem aqui já deu opt-in em alguma landing page, mas ficou com medo do que ia fazer com seus dados? Ninguém? Está todo mundo seguro assim? É mesmo? Então, vou mudar o dado então, que está plotado aqui para vocês. Mas a pesquisa diz que 85% das pessoas ainda se preocupam muito com a segurança das suas informações e como as empresas que coletam essa informação vão utilizar delas para o seu dia a dia. Eu sei que eu tenho só um minuto, mas House, não apaga meu microfone não, por favor. 69% das pessoas usam inteligência artificial para desenvolver conhecimento. Está aí um grande ganho que a gente vê com a inteligência artificial. Hoje, poucas pessoas acessam o Google para fazer pesquisa. Elas vão em qualquer outro tipo de aplicativo de inteligência artificial. Quem aqui fez a sua última busca no Google ou em qualquer outro pesquisador comum, levanta a mão. Quem fez a sua última pesquisa usando inteligência artificial? É maçante, né? O número de pessoas que hoje usam inteligência artificial para fazer o que antes a gente perguntava para o Google no nosso dia a dia. E aí, quando a gente olha em questões de investimento, visto a insegurança da informação, a insegurança dos dados que a gente trouxe aqui anteriormente, a gente vê que o mundo ainda investe um caminhão de dinheiro para resolver esse problema. 20 trilhões de dólares vão ser investidos este ano para combate a cybercrimes. E quando a gente traz principalmente para dentro dessa discussão a computação quântica, que quebra com muito mais facilidade criptografias de senha, por exemplo, a gente tem um problema muito maior à nossa frente e muitos de nós não estão nem vendo. Acho que vocês já se depararam, seja em LinkedIn, Instagram ou qualquer outra plataforma de rede social, com uma imagem que fala, se a sua senha tiver 10 letras, 2 números, 5 caracteres, o computador vai levar 320 mil anos para quebrar a sua senha. Imagino que vocês já leram alguma coisa nesse sentido na internet. Com a computação quântica, isso vai virar segundos. Ou seja, estamos sim de frente para um problema muito grave de segurança dos dados e precisamos falar cada vez mais sobre isso. 71% das empresas entrevistadas já foram vítimas de ataque. É mais uma prova de como esse mundo vem crescendo ano após ano. E 61% dos ataques maliciosos vêm por canais digitais ou URL. Eu não sei vocês, mas a gente, ou o meu e-mail pelo menos, eu recebo pelo menos uma vez por semana algum e-mail que você olha e fala assim, que coisa estranha, aí tem um linkzinho lá, é alguém querendo falar com você. Cara, exclui. Isso é phishing, isso é gente tentando, de alguma maneira, entrar no seu banco, entrar no seu servidor. E 95% dos usuários de inteligência artificial já postaram alguma imagem criada pela própria inteligência artificial. Quem aqui já postou alguma imagem de si mesmo, feita pela inteligência artificial nas suas mídias sociais? Levanta a mão. Poxa, acho que essa pesquisa não foi feita com vocês, não, hein? Mas muita gente já postou imagens criadas nas mídias sociais. Inclusive, se vocês olharem lá para o meu slide, que acho que eu repito a foto no final, para fazer essa provocação, aquela imagem que eu coloquei, que me mostra ali, intencionalmente, ela foi criada pela inteligência artificial, e eu quis trazer aqui para vocês verem isso. Ela cria gêmeos, praticamente, digitais, por mais que essa terminologia caminha para uma outra temática que a gente poderia ter horas aqui de conversa. Obrigado pelos 3 minutos a mais, turma. Então, como que eu faço para ter sucesso com a inteligência artificial na minha empresa? Eu provoco vocês que inteligência artificial é ponta de iceberg, que dados é muito mais importante do que tudo isso, porque ele é o grande oceano. Falo do que o mundo enxerga sobre os desafios da IA, principalmente em pesquisas, e solto vocês, vou embora, e aí? Né? Eu não poderia deixar o público sem um framework, ou sem um entendimento daquilo que eu acredito ser fonte de sucesso nos projetos que a gente faz ou que a gente vê os nossos clientes fazerem para que a inteligência artificial realmente tenha sentido dentro das suas empresas. E aí eu acho também que vocês vão se surpreender com esses números aqui. E a gente chama de regra do 10, 30, 60.
O que isso significa? Significa que, se ponta de iceberg é 10%, algoritmo, ciência de dados, inteligência artificial, deve ser só 10% dos seus esforços para que a inteligência artificial seja implementada dentro da sua empresa. Por que ela é 10%? Porque existe uma carga de 90% extremamente essencial para que os 10% funcione e o iceberg tenha uma pontinha bonitinha. Caso contrário, ele não vai ter a ponta aparente, ou não vai ser verdadeira aquela ponte, vai ser talvez uma holografia. E esses outros 90% se dividem em 30% ter estruturado ou bem estruturado os dados e os softwares que transitam dentro dos seus dados, para que você realmente consiga ter essa parte toda muito bem estruturada, com qualidade de informação, para que realmente você consiga subir mais uma camada aí, né, acima da linha do mar e veja a ponta do iceberg. Mas tão importante quanto os dados e tecnologia ainda são pessoas e processos. Porque no final do dia eu posso ter dados estruturados, os melhores softwares e sistemas hoje, ou plataformas de integração e análise, né, end-to-end. Eu posso ter cientistas de dados maravilhosos desenvolvendo algoritmos fantásticos e novas inteligências artificiais, mas se eu não tiver pessoas adotando o uso disso, se eu não tiver processos utilizando da inteligência artificial para o benefício corporativo ou do indivíduo como colaborador, de nada vale os 40% investido. Então, pensem muito sobre essa regrinha dos 10, 30, 60, porque daí eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso na implementação de inteligência artificial nas empresas de vocês. E aí, para finalizar, porque já estão gritando, acabou para mim aqui na TV, eu quero trazer só 2 frases para a gente terminar com a minha palestra de hoje. A primeira, repetir novamente aquilo que eu falei, acho que por 2 vezes. A inteligência artificial, ela é uma revolução. Porém, os dados são o verdadeiro gatilho da transformação que a gente vive hoje. Se a gente não tivesse passado por toda a transformação que a gente passou e vem passando, e entender os dados como protagonista, talvez a inteligência artificial seria como o metaverso. Teria já sido a 10ª vez que tentaram lançar e faliu o lançamento. E a segunda que eu quero trazer para vocês, que é muito mais uma provocação, porque muito se fala de IA, muito se fala tudo que vocês vão ouvir aqui hoje, mas o que na prática vocês estão levando para a empresa de vocês, né? Então, é diante de todo o poder que os dados nos oferecem, diante de todo o valor que vocês possuem através da análise de dados, a verdadeira questão não é se a inteligência artificial vai mudar o mundo, mas sim o que você fará com os dados que você já possui na sua empresa hoje, para mudar o seu mundo e o seu negócio. É isso, pessoal. Sejam bem-vindos ao DWX. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje e amanhã. Tem muito conteúdo aqui no palco principal e na nossa trilha X. Aproveitem, o evento foi pensado e desenvolvido para vocês terem a melhor experiência. E eu gostaria de chamar aqui ao palco Emer. Vem para cá, Emer.